lá pausado, deixou gravar pra pegar em outra hora. Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar 5 livros que cada uma de nós aqui começou a ler. Mas cadê? Antes de vocês saberem quais são aqueles livros que estão estacionadinhos na nossa estante, não deixem de dar o seu like aqui embaixo, isso daí ajuda a divulgar o nosso canal e faz com que nós sejamos conhecidos por todo mundo, né? Mentira, até menos. Eu defini os livros que eu falaria aqui nesse vídeo através do meu Scooby, que são os livros que estão marcados lá como lendo e que eu não estou mais lendo. Só que eu não quero marcá-los como abandonado, porque eles não estão abandonados também. Em algum momento da minha vida eu pretendo voltar a pegá-los e eu tenho essa esperança, por isso que eles ainda continuam lá. O primeiro livro que eu tenho pra falar pra vocês aqui é O Morro dos Ventos Uivantes. Esse daqui é um dos livros favoritos dali. Como eu gosto muito de romances históricos, eu tive um bom primeiro contato com as irmãs Brontë, que foi através do livro Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu queria muito ler esse livro, O Morro dos Ventos Uivantes. Eu comecei a ler, gostei muito logo no início da história, mas aí as coisas foram começando a ficar meio obscuro demais, assim, para o meu sentimentalismo, então eu não consegui mais prosseguir nessa leitura. Eu esperava uma coisa, foi me dado outra, e ali falou, não, mas persiste, vale a pena, porque o final é maravilhoso, não sei o que, só que eu não consigo chegar nesse final, mas eu ainda tenho fé que um dia eu vou conseguir. Eu parei um pouco mais da metade, ó, falta só isso aqui pra eu terminar. Eu sei que uma hora eu vou conseguir, porque eu não vou também desperdiçar essa edição maravilhosa da Martin Claret. Então, eu sei que eu vou terminar. Outro livrinho também que eu queria muito ler, eu comentei em vários vídeos aqui de wishlist, que eu queria muito, de livros que seriam lançados, etc. Que é o livro Belgravia. Comprei, demorei um século pra começar a ler esse livro. Quando eu comecei, nós estávamos iniciando uma maratona literária e eu achei que eu não ia conseguir terminar esse livro em uma maratona literária, então eu troquei por outro livro. Depois que terminamos a maratona, não consegui voltar a engatar nessa leitura e ele continua estacionado na minha estante até hoje, gente. Não é que eu não gostei, mas eu não sei, eu tava numa vibe meio down pra romances de época. Não é que eu não tenha gostado realmente, mas é porque, não sei. Outro livro que está super estacionado na minha estante, que eu não sei se algum dia eu vou voltar a ler, é A Elegância do Ouriço. Eu ganhei esse livro de presente de uma pessoa super querida. Eu queria muito ler porque essa pessoa fala muito bem desse livro. Mas, gente, esse livro é cult demais pra mim. Eu comecei a ler, apesar de eu ter gostado muito, ficado envolvida com a história, é uma leitura muito densa, é um pouco difícil e, sabe, não consegue entrar nessa cabecinha. Então ele tá aqui. Eu marquei, eu defini metas diárias pra leitura, tá todo marcadinho aqui, mas realmente não fluiu. Não li nem 10% desse livro. Outro livro que eu comecei a ler também, porque nós aqui no Literamigas estávamos na vibe das discussões literárias logo no início do canal, foi o livro A Noiva Fantasma. E então nós tivemos que adiar essa discussão aí, passou um mês, passou 2, acabamos cancelando a discussão. Eu havia começado ele também, havia gostado bastante, porque toca num tema assim meio espiritual e eu gosto muito dessas coisas. Mas aí como nós adiamos a discussão, eu acabei adiando a leitura dele também. Eu tinha até definido metinhas diárias aqui também pra conseguir concluir na época. Mas enfim, gente, eu sou uma pessoa de meta. Se a gente acaba adiando as coisas, eu acabo cancelando também. Sabe, pessoa que leva tudo pela letra. O último livrinho que eu vou falar aqui pra vocês é o livro Madame Bovary. Comecei a ler esse livro aqui por meio de uma leitura que seria feita num clube de leitura aqui já faz algum tempo, foi no início do ano passado, de 2017. Eu comecei a ler esse livro, eu tava gostando bastante, mas pelo mesmo motivo anterior, que quando nós começamos uma maratona literária, eu acabei deixando ele de lado também pra poder participar dessa maratona. E aí depois eu não consegui mais voltar, as meninas terminaram, participaram lá da discussão do clube de leitura e eu não consegui terminar até hoje. Mas eu quero muito, porque eu tava gostando muito dessa leitura. Eu sei que é um grande clássico da literatura mundial, então ele tem que entrar na minha lista de livros lidos. Eu pretendo ler algum dia. Gente, a minha lista de livros pausados é enorme mesmo. Porém, eu escolhi 5 daqueles que estão assim, no criado mudo, em outra estantezinha fora a estantezona, e que eu não deixei guardado lá porque eu sei que eu não vou voltar tão cedo. Então eu peguei uns que eu realmente quero terminar ainda, né? Esse ano, talvez. E o primeiro livro que eu pausei foi o Mistborn. E, gente, não foi porque ele é ruim, nem nada disso. Ele é muito bom, é uma fantasia incrível. O autor, ele te mostra muito bem como é o mundo em que se passa aqui os personagens. Só que ele explica bem detalhado isso. Ele realmente faz você entrar ali naquele mundo. Então ele acaba se tornando um pouco denso. Então, por esse motivo, eu dei uma pausada na parte 1. Quer dizer, eu terminei a parte 1, né?
E aí, quando chega na parte 2, na segunda parte, eu pausei. Falei assim, bem, eu vou dar um tempinho, depois pego de novo, porque eu fiz isso com Deuses Americanos. Eu acho que eu demorei 4 meses pra ler Deuses Americanos, fui pausando. E deu certo, né? Então eu acho que vai dar certo com o Mistborn e pretendo voltar pra ele. Então comente aí se você já terminou esse aqui. O segundo livro pausado é o Misteror. Esperou. Eu li até a página 69, no capítulo 9. Gente, eu li Big Rock e assim, eu gostei. Não achei nada demais nele, eu não sei se eu não tava na vibe do New Adult, talvez. E logo que eu terminei o Big Rock, eu peguei ele, porque a gente queria ler numa leitura coletiva, que a gente tinha no grupo no WhatsApp, e peguei ele, gente. Só que eu já fiquei saturada do Big Rock, aí quando eu fui pegar ele, o Misteror não andou, não foi. Talvez não seja porque ele seja ruim, não. Eu só não tava na vibe, então eu pausei e não peguei até agora. O terceiro livro é um que eu estava querendo. Há muito tempo. Ele tava na wishlist. É o wishlist. Wishlist? Ele tava na wishlist nossa da Black Friday do ano retrasado, eu acho, que é o Thomas e sua inesperada vida após a morte. Eu pensava que se tratava de um livro com realismo fantástico, não uma fantasia em si, num todo, né? Então eu tava muito empolgada pra ele e acabei que eu comecei a ler. E parei na página 43 porque não foi, gente. Também não consegui me conectar no livro, com o personagem. É bem confuso, ele acha o próprio corpo dele, tipo, a imagem do corpo dele num túmulo, uma sepultura e tudo mais. Então, um pouco confuso o início, não me pegou de primeira. Então, eu dei uma pausa nele. Por favor, alguma Vivalma aí que tenha terminado, só pra dizer que vale a pena. O quarto livro é Os Criadores de Coincidências. Eu tinha pegado esse livro aqui pra ler em alguma maratona do canal, eu acho. Eu tinha ouvido, talvez, críticas boas sobre ele. E acabei lendo até a página 101. Eu também achei essa história, assim, não que seja confusa, mas que não me chamou tanta atenção. Achei um pouco estranha, na verdade, né? Porque eles criam coincidências, realmente criam situações para as pessoas. E eu achei o personagem principal um pouco estranho. E não fez eu andar na leitura. Mas, nossa, ele tá bem tem que parar de ler, tá até meio coerente. Mas assim, eu também pretendo um dia, né, gente? Conseguir terminar essa gracinha aqui. Porque a capa é lindinha, né, gente? O último livro eu deixei ele pro final porque eu acho que vai ser o primeiro que eu vou concluir, quero muito. É Jack o Estripador, Rastro de Sangue. Eu combinei com a Keilinha de ler esse livro. Eu não sei a que pé está a leitura dela. Não tá, ela acabou de falar, não tá. Eu li até a página 105. Eu adoro essas coisas de serial killer, suspense policial, dou muito valor nesse tipo de história. Só que aqui é tudo muito lento. Não te dá vontade de ler vorazmente. Existe essa palavra? Cada capítulo, então, sabe, tu vai morgando. Nada muito que você fica tão empolgado, mas, apesar de tudo, assim, é uma leitura gostosa. Pode ser meio contraditório o que eu tô dizendo, mas É interessante, só que é meio morgado, só isso. Então eu quero muito continuar e ler. Então esses foram os livros estacionados no Criado Mútuo. Gente, assim como as meninas já falaram, eu também tenho muitos livros estacionados, tanto livros que eu nem comecei a ler, quanto livros que eu li, tipo, o prólogo, e acabei largando. Eu sei, shame, mas vou começar mostrando alguns bem antiguinhos e alguns mais recentes pra vocês. O primeiro antiguinho que eu tenho há muito tempo na estante é Vaclav Lena. Eu acho essa capa maravilhosa, super fofa, só que tem um início um pouco monótono e eu não consigo atravessar essa fase, que é a fase infantil dos protagonistas, porque tem uma vibe lá mágica que não me agrada, então eu já tentei, mas ainda não consegui. Muita gente que eu já vi que leu passado, né, porque recente eu acho que nunca vi ninguém comentando sobre esse livro. Na época em que eu comprei disseram que é uma história bem bacana, que vale a pena persistir, então eu vou tentar talvez algum dia, mas no momento ainda não rolou. Outro livrinho completamente abandonado foi o Por Isso a Gente Acabou. Eu comecei a ler esse livro, eu acho que umas 2 vezes, e eu não consegui avançar muito porque eu acho a protagonista muito chata. E eu pensava que ele fosse me agradar porque ele é muito lindo, ele tem um visual maravilhoso. Vamos procurar aqui. Tem umas páginas ilustradas. A fonte tem um tamanho bom, a fonte é grande e, assim, apesar dele ser grosso, não é uma leitura que demora justamente por causa dessas características. Só que o casal é bem problemático e tem diálogos muito aleatórios. Tipo, são diálogos de um fala uma palavra, um fala 2, um fala 3 palavras, outro fala uma. Tipo, bem curtinho, que pega várias páginas e eu me senti tão imbecil lendo que eu tive que pausar, porque eu acho que eu não ia aproveitar o que o livro teria pra me dar. A Keilinha já leu e não curtiu, então, assim,
Vou tentar perseverar algum dia. Não quero me desfazer dele ainda, porque é muito bonitinho. Outro parado na estante é O Coração dos Heróis. Eu não conheço ninguém que já leu esse livro, exceto meu tio, que pegou o meu livro emprestado. E eu comprei porque ele conta uma parte da história de Troia que eu gosto muito. Vai parecer mórbido, porque é a morte do Heitor. Mas como a história de Troia tem todo um diálogo aqui entre o Aquiles e o pai do Heitor, naquela parte em que ele mata o Heitor e sai arrastando o corpo dele e tal. Então eu queria muito ler. E a vergonha. Olha o tamanho do espaço entre as palavras. Tipo, uma fonte gigante, você lê isso em uma noite e eu não consigo avançar nesse livro, simplesmente. Eu tentei acho que só uma vez, mas eu parei. Porque não avançou tanto que eu nem lembro que eu já li e faz muito tempo, tipo, acho que tem 4 ou 5 anos que eu tenho esse livro na estante. Mas como meu tio pegou emprestado, leu, gostou, eu vou tentar de novo, talvez esse ano ainda. Tô perseverante, porque eu tô colocando tudo pra esse ano, então eu vou ler 500 livros esse ano. Mas eu acho que eu vou gostar no final das contas. Outro livro que eu já mencionei aqui, que eu abandonei 3 vezes, é A Pequena Livraria dos Corações Solitários. Eu, inclusive, até separei pra vender ou trocar ou sei lá o que, mas depois eu me arrependi e coloquei de volta na estante. É muito bonitinho, eu preciso terminar isso, eu quero gostar desse livro, entendeu? É algo que o meu coração está me pedindo, mas eu ainda não consegui, porque o casal é muito chato, eles são implicantes demais e eu não consegui ainda sentir uma conexão com eles. Primeira vez que eu li, não absorvi nada, tive que começar tudo de novo. Depois eu parei pela metade e aí eu tentei retomar, mas não consegui, não sei, tem algum bloqueio. Inclusive foi uma leitura coletiva com uma prima minha e ela também não conseguiu concluir. A Pô também não conseguiu. Gente, você também não conseguiu? Então comente aí, vamos fazer um clube de ajuda pra quem não conseguiu ler A Pequena Livraria dos Corações Solitários. Inclusive o segundo volume já saiu, a capa é tão lindinha, eu queria ter bastante porque é fofo, mas não sei, tem uma maldição aqui nesse livro. E por último, mas não menos importante, está estacionado também na minha estante, Nada Mais a Perder. Era pra eu ter feito uma leitura coletiva com a Lu e com a Keiline. A Lu terminou muito antes da gente, depois a Keila terminou, e aonde a Ali ficou... Gente, a Keila não terminou, para tudo! E eu acho que parei pela metade, só que a vibes aqui é bem deprê, pelo menos até a parte onde eu parei, que as peças finalmente se encaixaram, porque como a Jojo adora fazer, tem 2 histórias paralelas. Quando elas se encaixaram finalmente, fiquei, caramba, não acredito que é isso. Pra baixo, eu acho que eu não tava com vontade de estar pra baixo e eu fui parando, com remorso, mas acabou ficando ali na estante. Mas eu vou retomar porque eu gostei muito da escrita, eu sempre gosto da escrita da Jojo. Eu pretendo retomar, talvez no período em que eu estiver bem pra baixo, pra poder entrar na vibe do livro. Então esses são alguns dos meus quase abandonos, mas... força, foco e fé que a gente vai retomar. Escolher esses 5 livros foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa que Não me obriga a nada. então, assim, é muito comum acontecer de eu começar algum livro, ler um pouquinho dele, se ele não tá rolando, eu vou e coloco ele de volta na estante. Então eu acabo deixando muitas coisas inacabadas. Mas só que eu resolvi escolher livros que eu ainda quero ler, pegar em algum momento novamente. E também livros que eu ainda tenho na minha estante, apesar que eu não vou mostrá-los aqui, porque eu não trouxe. Porque, gente, a gente gravou um book haul, eu tinha muito livro pra mostrar, não deu. Como eu peguei esses livros no meu Scooby, eu acabei conseguindo ver até onde eu fui, eu vou falando pra vocês. O primeiro livro que eu vou falar foi o livro O Ceifador, que é um livro super comentado. E logo quando ele começou a ser comentado no Booktube, eu acho que eu vi no canal Livraria em Casa do Paulo, ou então da Mai, do All About the Book, um deles dois, e eu fiquei muito doida pra ler. Eu comprei ele, comecei e realmente não consigo lembrar por que eu não fui adiante. Ele é um livro bem envolvente logo no início, em que ele vai colocando algumas coisas e você vai querendo saber como é que aquilo vai se desencadear, mas eu acabei lendo somente até 12%, não sei porque eu não fui na frente. Eu sempre penso em colocar ele em algum momento das minhas TBRs, mas eu não sei porque eu nunca coloco, e esse é o estado atual desse livro na minha vida, lá, um eterno e se. Mas o momento faz. E o segundo livro é o livro Geekerella, que eu estava completamente louca pra comprar assim que eu vi que ele seria lançado aqui no Brasil. Ele tem tudo que me agrada, eu gosto muito de recontos. E esse é um reconto da Cinderela, como o nome já diz, com uma pegada geek, né? Ou seja, Geekerella, olha só. Eu tava muito empolgada pra ler, tanto que eu acabei adquirindo ele tava bem no auge, assim, do começo do lançamento. Assim que ele chegou, eu comecei a ler, mas só que ele não tava sendo muito do que eu tava esperando. Então, ficando meio assim, meio sem graça e tudo. Mas eu cheguei a ler 34% dele. Esse é o livro que eu vou, aí às vezes eu tenho ele no meu
Kindle também. Aí, às vezes eu tô sem fazer nada, eu fico vasculhando lá os livros que eu tenho. E aí eu vou e leio alguma coisinha dele. Aí eu vou ler um capítulo, ou leio, sei lá, alguns pouquinhos. Então eu acho que eu vou ser bem como a Lu foi com o livro do Mundo de Sofia. Quem sabe em um ano eu consigo, né, desses pouquinhos, terminar esse livro. É um livro que eu tenho interesse ainda, porque eu acredito no potencial dele, né? Afinal, esse plot dele é um plot que me agrada bastante, então eu estou confiante ainda que em algum momento vai dar certo. O próximo livro é uma continuação de um livro que eu gostei muito, que foi o Corte de Espinhos e Rosas, ou seja, é o livro Corte de Névoa e Fúria. Quando eu terminei o Corte de Espinhos e Rosas, eu terminei assim muito empolgada, gostei muito dos personagens, gostei muito do mundo lá que a Sarah criou. Eu tava meio assim com ela, né, por causa dos Tronos de Vidro, mas eu gostei muito, muito, muito da história. Então eu ficava naquela agonia, assim, leio ou não leio, leio logo. Eu sou muito ruim com série, ou seja, eu enrolo muito, mas esse, assim, eu ficava pensando sempre nele e eu resolvi iniciar. Só que uma coisa que a Sarah gosta muito de fazer nos personagens dela é desconstruir tudo aquilo que ela tinha criado em algum momento. Então, o início de Cor de Névoa e Fúria é bem assim, em que ela desconstrói algumas personalidades de personagens no caso do primeiro livro, né? Então, como um personagem especial era um personagem que era muito querido por mim no primeiro livro, eu tava achando muito estranho aquele novo ritmo, não tava conseguindo me adaptar. Então, eu cheguei a ler 33% dele, que, ó, se eu não me engano, equivale à primeira parte. Quero muito, eu espero que agora, nesse mês, eu consiga estar voltando com ele, até porque eu já até comprei o terceiro livro. E eu confio muito, a Lu terminou, ela fala que depois fica ótimo e só fica melhor, melhor e melhor. Então eu tô muito empolgada ainda. Eu estava deixando esse tempo passar para eu me acostumar e tentar aceitar aquela nova fase. O quarto livro também é uma continuação de um livro que eu gostei muito, e é o livro Libélula no Âmbar, que é o segundo volume da série Outlander, que também foi um livro que eu gostei muito, tava muito empolgada, etc e tal. E o Libélula no Âmbar, ele é um livro bem grande, ele tem 940 páginas, uma coisa assim, então eu resolvi iniciar ele, só que o início do segundo livro, ele não é bem a partir, literalmente, do momento que termina o primeiro, que era onde eu fiquei meio agora. Então, assim, ele tem meio que uma introdução, meio uma enrolação lá. E eu não tava conseguindo entrar muito na vibe do livro. Então eu acabei lendo só 14%, do que quem sabe, né? De 940 páginas é muito. Vamos lá, convenhamos. Mas só que eu fiquei meio estimulada. Por enquanto não tenho ainda planos de voltar com ele logo. Mas só que eu acho que em algum momento, né, da minha vida, afinal, né, são 10 calhamaços, eu acho que já tem até agora. E aí, em algum momento, vou me inserir de novo nessa história, nesse mundo que eu gostei muito. E o último, também uma continuação de série, que é o livro Cress, que é o terceiro volume da série Crônicas Lunares. Crônicas Lunares também é uma série que eu gosto bastante. E quando eu comecei esse terceiro livro, eu não tava conseguindo me empolgar tanto assim com a protagonista dele, né, que é a Cress. Eu tinha gostado muito da Cinder, gostei bastante também da Scarlet, que é a do segundo livro. Só que eu não tava conseguindo me interessar tanto assim com essa nova personagem. Apesar do livro ter os personagens dos outros livros, mas só que eu não tava conseguindo entrar muito no esquema. Eu li até 21%, eu quero muito finalizar essa série ainda esse ano. E é isso, né? Enfim, esses são os meus 5 livros, mas eu quero muito continuar e eu espero conseguir, né, continuar, terminar os que são série, né? Torçam por mim. Gente, então é isso. Comentem aqui embaixo se vocês conhecem alguns desses livros que nós mencionamos, se vocês chegaram até o final, se a gente tem que persistir, se a gente vai gostar dessas leituras, porque a gente tá precisando de sentir. Vocês já sabem, mas não custa lembrar, qualquer compra que vocês fizerem pela Amazon, por favor, corram aqui, peguem o nosso link pra ajudar o nosso canal a crescer e a ficar cada vez melhor. Então é isso. Tchau. Conhecem a dica da moeda? A dica da Keila.